O Wesley já tem bases definidas, tempo de contrato. Só falta o Flamengo. A gente já explica o que está rolando. Também tem Michael, tem proposta e vai chegar nos próximos dias para deixar o Flamengo. Ontem passou por entrevista na Flamengo TV Léo Pereira. Está empolgado com o Maracanã, empolgado com o restante das competições do Flamengo. A gente já fala a respeito. Dr. Sasaki faz um diagnóstico do time do Flamengo com relação a contusões. Oh, meu Deus do céu. Tem mais? Claro que tem mais. Chola vira alvo de time da Série B daqui do Brasil. Também explicamos o que acontece. E o Mengão começa a trabalhar na renovação de contrato de Felipe Luiz. Tem mais gente? Tem mais uns aí. Tem mais, né? Fala, galera rubro-negra. Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, é rapidinho. Papum. E deu. Sim, galera. Bom, bora começar então com as notícias. Depois de termos vivido um sonho entre o mês de junho e de julho, a gente acorda. Vamos voltar pro plano terrestre. Assim é. Flamengo tem competições ainda no restante do ano. Léo Pereira deu entrevista à Flamengo TV e falou exatamente sobre esse ponto. Aliás, para que fique mencionado aqui no canal, Léo Pereira é um dos jogadores que correm para ser capitão do Flamengo. É um dos cotados para isso. Ele primeiro disse sobre a expectativa de reencontrar a torcida. Afinal de contas, já tem um tempinho que o Flamengo não joga. Espera casa cheia para o jogo de sábado contra o São Paulo no Maracanã. Galera, Flamengo hoje é líder do Campeonato Brasileiro junto com o Cruzeiro. Porém, com um jogo a menos. O que dá para a gente, inclusive, aí um certo sossego, né? É só manter a pegada, não é verdade? Só manter o nível. Uma coisa que me deixou bastante feliz aí na entrevista dele foi desejo do grupo em buscar os 3 títulos em disputa, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Óbvio, muitas vezes a gente quer, mas nem sempre consegue, né, galera? Mas se o time está focado em brigar pelas competições que temos adiante, já é um grande início, não é? Com certeza. Bora pra cima deles. Léo, pra cima deles, vai ter casa cheia, não tenho dúvidas disso, e jogar bola é o que a gente precisa e quer ver do nosso Flamengo, né? Bom, galera, seguindo com as notícias, a janela de transferências abriu nessa quinta-feira, dia 10, e já começou agitada no Flamengo, tá, galera? Até a base entrou no radar, isso mesmo. O jovem nigeriano Chola, um dos grandes destaques do time sub-20 do Mengão, recebeu uma proposta de empréstimo do Volta Redonda, que hoje ocupa a vice-lanterna da Série B. Mas, o Flamengo recusou abrir negociações por ele. Apesar de reconhecer que seria muito bom para o Chola ganhar rodagem num time profissional, a diretoria decidiu segurar o garoto. E o motivo é bem estratégico. No dia 23 de agosto, nós já falamos aqui no canal, o Flamengo Sub-20 vai enfrentar o Barcelona no Mundial de Clubes da categoria. E vai acontecer no Maracanã. Ou seja, o Flamengo quer o Chola 100% focado nesse desafio. A informação sobre o interesse do Volta Redonda no jovem foi divulgada pelo pessoal do BTS Esportes. Bom, galera, no profissional do Flamengo, o Chola tem 5 jogos. 4 deles aconteceram em 2025, com o elenco alternativo que disputou as primeiras rodadas aí do Campeonato Carioca. Já no ano passado, ele estreou, diante do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Foram só essas oportunidades do garoto no time profissional. Pouca, né? Vamos por partes nisso daí. Primeiro, seria um desserviço para o Chola ser emprestado para um time que é penúltimo colocado na Série B. Esse é um jogador
joia bruta. Ele tem que ser lapidado. Infelizmente, o Flamengo parece que não oferece muitas oportunidades para ele. Então, o número de jogos pelo profissional é baixíssimo. Outra, o Flamengo tem esse confronto no mês que vem contra o Barcelona e a gente está com início de trabalho novamente de um técnico para o Sub-20. Está meio atrasado no tempo. E esse lance do Chola aí com Volta Redonda, ele teria uma missão ali dificílima, né? Sim. De fazer com que eles subam aí na tabela para tentar, quem sabe, uma vaga na Série A. Mas, missão impossível / Chola. Seguindo com as notícias, galera, um jogador que no seu retorno ao Flamengo não rendeu o que dele era esperado. E também, pelo jeito, vamos ser sinceros aqui, não está muito contente, e ele já deu várias entrevistas falando sobre isso, que não está feliz com o desempenho dele vestindo a camisa do Mengão, é Michael. Com essas, ele já havia, inclusive, demonstrado interesse em deixar o clube. E não foi só uma vez, que fique claro. Agora, com a abertura da janela, aparece uma proposta para o Flamengo, por enquanto, hipotética, porque não tem documento, então a gente está falando naquele lance de especulação, de 71,2 milhões de reais pelo jogador. E quem é o clube interessado? O Al Duhail, da Arábia Saudita. Sabe, amigos, o jogador não está feliz, não está conseguindo render. Obviamente, é uma coisa que o Flamengo tem que analisar e muito bem. Para vocês terem noção, ele tem 2 gols, 4 assistências em 24 jogos vestindo a camisa do Mengão. Ou seja, um número baixíssimo. Seu contrato ainda vai até 2028. A real toda é a seguinte: a gente percebe tanto pelas especulações do Flamengo quanto pelo direcionamento que eles querem mudança, principalmente no setor ofensivo. Haja visto, quando se menciona em contratações, é sempre visando atacante ou pontas. Isso significa que os que estão lá não estão atendendo às expectativas. A possibilidade de Michael deixar o Flamengo é muito grande, até porque a diretoria vai analisar com olhos clínicos essa investida do clube árabe. Não só isso, né? Como você mesmo mencionou aí, o jogador também, ele tá meio assim, né? Com a situação dele vivida no Flamengo. Bom, galera, seguindo com as notícias, o elenco do Mengão segue firme na preparação para os próximos desafios que vem aí nesse segundo semestre. Mas apesar de estar quase com força total, ainda tem um desfalque importante aí para nós. Em entrevista à Flamengo TV, amigos, o médico do clube, Fernando Sasaki, atualizou a situação física do nosso grupo e explicou que a maioria dos jogadores estão liberados, com exceção de Eric Pulgar, que passou por cirurgia aí no pé direito, galera. Falar uma coisa pra você, há muito tempo eu não ouço falar do nosso departamento médico somente com um jogador. Se assustaram, né? Se assustaram. Bora lá ver o que o Sasaki disse. O elenco do Flamengo está passando por um momento instável. Até aqui, temos a maioria dos jogadores aptos, exceto o Eric Pulgar, que sofreu a fratura no 5º metatarso. Nosso departamento indicou e foi feito o procedimento cirúrgico. A cirurgia ocorreu tudo bem, sem qualquer intercorrência. Conversamos com o médico que realizou o procedimento, conversamos com o atleta, agora segue no repouso e retorna na reabilitação. Bom, galera, e enquanto isso, nas redes sociais, o clima entre os torcedores misturou ali alívio e apreensão. Ontem, começou a circular uma imagem do Nico de la Cruz sorrindo no treino do Flamengo. Aí a nação foi tudo em peso, né? Logo fazendo um pedido especial para o Nico de la Cruz. Colocaram assim: por favor, de la Cruz, cuide desse joelho. Não podemos te perder agora. E realmente, pelo amor de Deus, de la Cruz, não me invente de ir para o departamento médico. Precisamos de você agora mais do que nunca. Humor negro agora. Eu espero que esse sorrisinho dele não seja: ai, me contundi de novo. Meu Deus do céu, pelo amor, não, bate na madeira aí, galera. Vou te falar, esse tem que se benzer. Putz. Continuando com as notícias, galera, o assunto que movimenta os bastidores do Flamengo é Wesley. Pois é.
Como está a situação? Primeiro veio uma proposta de 15 milhões de euros do Aston Villa, depois veio 20 do Milan, depois veio 25 do Zenit, teve no ano passado aquele quase negócio fechado da Atalanta. O treinador hoje da Roma é o mesmo do Atalanta que queria o Wesley vestindo a camisa daquele clube. Agora parece que não vai ter jeito. Segundo informações, inclusive divulgadas pelo GE, por exemplo, o Wesley já tem contrato firmado com o clube italiano até 2029 e bases salariais também acertadas. Dentro do contexto de valores, e o Flamengo vem pedindo na base de 30 milhões de euros, se imagina que a proposta que o Roma vai mandar, porque ainda não mandou nos próximos dias, será na ordem dos 30 que o Flamengo está pedindo. Um time que ainda espreita toda a conversa, porém, já meio que desistiu de tentar a investida foi o Zenit. Inclusive, virou os olhares dele ali para o Agustin Giai, do Palmeiras. Mas tia Leila já falou, pode vir com um caminhão que a gente não tem interesse em vender. Não sei até que momento do jogo eles fariam isso, né? Mas vamos aguardar para ver. O que importa mesmo do nosso lado é que a Roma, possivelmente ainda dentro dessa semana, já mande a proposta oficial para o Flamengo, que inclusive é muito aguardada desde a janela de início de ano. Essa é uma negociação que o Flamengo espera, e muito não? Já espera bastante não tem tempo, jeito, né? Não tem jeito. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo se movimenta nos bastidores e prepara uma série de renovações importantes para manter a base do time forte e alinhado aí para o restante da temporada e temporadas futuras. Durante uma reunião na última terça-feira, o presidente BAP e o diretor de futebol José Boto reforçaram o desejo de renovar o contrato com o técnico Felipe Luiz, que se encerra nesse fim de ano. A ideia é garantir a continuidade no trabalho e dar estabilidade para o elenco, pensando também já nas próximas temporadas. A renovação de Felipe deve ser oficializada aí nessas próximas semanas, galera. Mas segundo informações, não para por aí não, viu? Aparentemente, a diretoria tem uma lista com outros nomes importantes que também devem ter os seus contratos renovados em breve. E a ordem leva muito em conta a importância desses jogadores e também o restante de contrato aí de cada um. Entre os cotados estão Guilherme Varela, que deve assinar aí nesses próximos dias. A gente já vem falando disso há bastante tempo. A gente trouxe a informação de que o empresário dele chegaria hoje para concretizar isso. Tem também o jovem Wallace Ian, que também já comentamos aqui no canal. Tem o Arrascaeta, que pode entrar em pauta, né? Tá nesse impasse. Vai renovar, não vai renovar? Vamos ver o que vai acontecer. E também tem o goleiro Agustin Rossi, que foi alvo, né, de especulações esses tempos para trás e que tem sido aí muito comentado internamente. Agora é ficar de olho aí nos próximos passos da diretoria nessa janela e ver como ficará a situação do nosso elenco. O termômetro de interesse do Flamengo com relação a esses jogadores vai se dar exatamente na renovação. Quem ele correr é que o Flamengo quer que continue. Se não correr para renovar, é porque se aparecer alguém interessado, leva. Assim é, galera. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.